Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Bom dia! Hoje o Ligados e Integrados vai atualizar para você como andam as demandas nos mercados interno e externo. Tem boa expectativa sobre a China comprar ainda mais carnes nesse mês. Tem também aquele quadro para a gente tirar as dúvidas quando surge um problema com os animais. Chama o veterinário. Fique ligado e integrado com a gente. A gente começa essa edição falando sobre carne de frango. Você tem acompanhado aqui no Ligados e Integrados que a demanda interna teve altos e baixos aí nas últimas semanas por causa da dúvida do consumidor de como seria lidar com a pandemia do coronavírus. A gente alertou que aquela vontade do consumidor de estocar, o que até animou aí o mercado, acabaria logo. E aconteceu. O CPEA registrou já queda nas compras, mesmo com os preços baixando nos supermercados, perdendo em média os 10 centavos que ganhou na semana anterior. Bem, agora o que analistas de mercado acreditam é que a China vai comprar mais em abril, já que por lá a crise vem diminuindo, o que pode estabilizar de novo o mercado brasileiro. O que os produtores e as indústrias devem ficar de olho é no custo de produção, tanto na avicultura quanto na suinocultura. E a repórter Júlia Fabre conversou com analistas e traz um panorama da atualidade para a gente. Bom dia, Júlia. Bom dia, Pablo. Bom dia também para você que nos acompanha. Dessa vez eu gravei 2 entrevistas. Uma falando sobre o frango. O mercado interno continua aquecido, mas as exportações vem caindo. Eu gravei uma outra entrevista sobre a carne de suínos. E aí é o contrário. As expectativas para 2020 eram muito boas, mas a palavra de ordem agora é cautela. As exportações para a China continuam a todo vapor, mas o mercado interno está devagar. Vamos ver as entrevistas. O momento é de cautela, é o que nós estamos indicando ao nosso produtor, cautela. Vamos aguardar para esses próximos 30 e 60 dias. Mas um outro lado que nos preocupa, Júlia, é a questão do custo de produção. Dos insumos. Dos insumos. Nós estamos derrubando o nosso preço para a venda e estamos aumentando o nosso custo. E o nosso setor está descapitalizado, nós estamos sem fluxo de caixa. Isso deve comprometer se esse isolamento permanecer por muitos meses. Isso deve afetar bastante a suinocultura num contexto geral. O que nós vamos consumir, melhor dizendo, no mês de dezembro de 2020, já está na nossa granja. Nós não temos a mínima condição de diminuir a nossa produção. Só se a crise for muito grande, aí nós vamos ter que abater matrizes. E a pior coisa que tem para um suinocultor é abater matrizes, porque o nosso maior patrimônio na nossa granja é o material genético que nós temos nela. E nós torcemos para que isso não aconteça. Já a carne de frango está disputadíssima, principalmente a congelada. Parece que o brasileiro, em meio a essa crise, está com medo que falte proteína e está estocando. Não só isso, está optando por aquela que tem mais prática em preparar. Veja o que a analista do CPEA me disse que deve acontecer. Espera-se também que uma boa parte da população vá aos mercados nos próximos dias, porque a grande massa da população vai receber agora em abril, né? Então, isso deve continuar movimentando ainda bastante os mercados. O que a gente percebeu nos últimos dias, no caso do frango, por exemplo, é que a proteína congelada ela tem tido uma liquidez maior, porque como ela tem mais tempo de prateleira, ela pode ficar estocada por mais tempo. Então, quando comparada à proteína resfriada, ela acaba tendo uma liquidez maior. Então, até os preços acabaram subindo mais do produto congelado do que o resfriado.
Apesar da boa fase de vendas no mercado interno, a avicultura enfrenta também alto custo de produção. A relação de milho com frango é a pior desde maio de 2018 e a relação com farelo é a pior desde junho de 2018 também. Então, ou seja, está bem pressionado o poder de compra do avicultor ainda, mesmo com essa alta do preço do frango que teve agora em março. Obrigado, Júlia. E as exportações brasileiras de carne suína in natura e processada cresceram 31% na comparação com março desse ano e o mesmo mês de 2019. Foram embarcadas 72 mil toneladas, informou a BPA, que é a Associação Brasileira de Proteína Animal. A receita com as vendas externas subiu 56% para 166 milhões de dólares. E as exportações brasileiras de carne de frango in natura e processada cresceram 2,6% em março para 349.500 toneladas, segundo a BPA. A receita caiu 1,7%, somando 552 milhões e meio de dólares. O Brasil vai exportar ovos embrionados e pintos de um dia para o Marrocos. O país, que fica no norte da África, fez o pedido em meados do ano passado para a BPA. Os ministérios de Agricultura dos dois países fecharam o contrato na semana passada. Para o presidente da BPA, o Francisco Turra, é mais uma prova de que o Brasil é bem visto lá fora como o país com um dos melhores status sanitários do mundo. E agora tem recado do produtor rural pra gente, porque o agro não para. Sempre fomos focados na questão da biosseguridade. Sempre orientamos nossos funcionários, companheiros de trabalho, a questão da biosseguridade. E hoje, com a chegada do vírus Covid-19, orientamos ainda mais. Nada entra ou sai de nossas propriedades sem ser devidamente lavado e desinfetado. Juntos estamos fazendo a nossa parte, faça você também a sua. Obrigado à nossa produtora exemplo aí, a Célia. Um bom dia, uma boa semana aí para você, viu? E a gente continua sobre esse assunto agora com o José Antônio Ribas. Bom dia, Ribas. Bom dia, Pablo. Bom dia a todos os nossos ouvintes, a todo mundo que nos assiste. É um prazer estar conversando com vocês novamente. O prazer é nosso, Ribas. A gente está comentando aqui hoje, né, sobre os mercados aí interno e externo, né? Eles tiveram uma certa volatilidade aí nesse começo dessa crise que o mundo está passando. Quer dizer, começo aqui no Brasil, né, dessa crise, né? E aí a gente viu muita gente comprando aqui no Brasil para estocar, aí depois nessa semana já comprando menos, e daqui a pouco eles vão comprar muito de novo. Para os produtores, isso ainda bem, né, já que são integrados, não muda muito, porque a indústria ela acaba equilibrando isso, né? Esse é o nosso papel na indústria, né? Acho que é importante comentar sobre dois aspectos, né? Primeiro, é uma semana muito relevante para a gente cuidar da saúde de todo mundo, ainda de isolamento. E face a estes episódios de isolamento, como bem falaram os especialistas aí, a gente tem muita instabilidade do consumo. Mas a gente precisa olhar isso não olhando o dia de hoje, o de amanhã, que ainda tem muita informação acontecendo. Olhando sobre uma ótica mais de cima, eu tenho clareza de que a carne de frango e a carne de suíno irão ocupar espaços relevantes no mercado interno. Haja visto que as pessoas irão menos a restaurantes, estão indo menos a restaurantes, estão fechados aí por conta do isolamento. E essas são proteínas, como você mesmo comentou aí, fáceis de serem preparadas, acessíveis, de alta qualidade. Então, a nossa perspectiva continua otimista olhando para o mercado interno. E o mercado externo, fatalmente, ele precisa muito do Brasil, então a gente não pode perder isso do nosso radar. Óbvio, com muito cuidado sobre custos neste momento, todos estamos atentos sobre isso, porque essa instabilidade toda, ela afeta as relações, tanto lá na ponta do consumidor, quanto a compra de insumos também. O fato é que realmente, agora como até analistas falaram, né, a China deve passar a comprar mais e justamente essas carnes brancas. Aqui no Brasil também estão comprando mais por serem mais fáceis de preparar
Então, a gente está aí numa crescente realmente, né? Apesar desse vai e vem aí, que se teve um pouquinho essa movimentação, de maneira geral, grosso, a gente pode falar assim na linguagem bem popular nossa, né? É de que realmente a demanda ela vai aumentando, né? Até porque, né? Pode ser a crise que for, né, Ribas? Mas a alimentação ninguém vai deixar de comprar. Exatamente. Eu acho que a cautela ela é necessária, mas as pessoas continuarão se alimentando. Então, qual é o nosso papel nesse momento? Continuar nossa produção, cuidando muito da qualidade, porque isso vai nos permitir continuar acessando o prato dos brasileiros e o prato do mundo inteiro. O mundo precisa do Brasil na produção de proteína de aves e suínos. Então, acho que essa continua sendo o direcional de todos os nossos esforços. Tá certo, então. Ribas, um bom trabalho aí para vocês. Então, continuamos firmes e fortes. Com certeza, e que tenhamos todos uma excelente semana. Amém. Até mais. Até mais. E agora a gente faz um rápido intervalo aqui no Ligados Integrados, mas no próximo bloco a gente vai falar sobre a doença de Gumboro. Tem dúvidas aí sobre ela? Então fique com a gente, porque hoje tem aquele quadro que a gente chama o especialista para tirar as dúvidas. Chama o veterinário. Até mais. Ligados Integrados de volta para você. Começamos aqui firmes e fortes essa semana, hein? E a gente continua agora, chegou a hora da gente tirar aquelas dúvidas sobre a saúde dos animais. Deu algum problema aí na sua granja? Chama o veterinário. Hoje, infelizmente, né, por causa do isolamento aí social, o veterinário não pôde vir aqui no nosso estúdio, assim como todos os convidados, né, para evitar o Covid-19, mas ele participa via internet. É o Eduardo Muniz, da Zoetis. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Pablo. Bom dia a todo mundo. Eduardo, hoje a gente vai falar aí sobre uma doença que já foi muito comum, né? Hoje ela está mais controlada graças à vacinação, mas pode acontecer também às vezes, né? Inclusive tem uma foto aí, ó. Olha só, é quando o produtor encontra o animal já assim abatido, né? E dependendo da gravidade, pode ser aí grande parte do lote ou até o lote inteiro, dependendo do cuidado aí, do nível de prevenção, como eu já disse, dessa doença que pode ser Gumboro. Eduardo, conta pra gente que tipo de vírus é esse, né? Bom, Pablo, essa doença, que é a doença de Gumboro, ela é uma das principais doenças das aves e ela é causada por um vírus que ataca o sistema imunológico da ave, né? Então é um vírus que ele compromete a capacidade da ave de responder frente às outras doenças, então a ave fica imunossuprimida e ela vai apresentar dificuldade de ganhar peso, pode ter mortalidade, esses sinais clínicos que você está mostrando aí também pode acontecer, e até outras infecções bacterianas, né, que podem levar a condenações no abatedouro. Pois é, e assim, o produtor não tem, apesar da gente ter mostrado uma imagem aí, né, típica do Gumboro, ele não tem como fazer um exame para descobrir se realmente é esse vírus que o animal está ali acometido ou um outro, né? Então, não tem como ele saber depois. Por isso que essa doença é tão importante que se trabalhe com ela na prevenção. Né, Eduardo? E aí essa prevenção geralmente é com vacinação. Então, conta pra gente, né, como é que ela funciona, com quantos dias de vida do animal, quantas vezes, né, durante o período dele de vida. Pois é exatamente isso, Pablo. A prevenção é a palavra-chave aí, com relação a essa doença, que é uma doença tão terrível, né? Então, a prevenção, ela se faz basicamente com a vacinação das aves e também com procedimentos de biosseguridade, porque os produtores eles têm uma participação muito grande em não deixar o vírus entrar na propriedade, né? Então, evitar visitas desnecessárias, fazer com que a propriedade ela seja isolada o máximo que possível, né? Então, que as aves fiquem lá dentro do galpão
protegidas, sem contato ou com o menor contato possível com fatores externos. E a vacinação, ela é feita de duas maneiras, Pablo. Olha que interessante. Existe uma vacina que é feita nas mães das aves comerciais, nas matrizes, né, que nós chamamos reprodutoras. Essa vacina, ela é uma vacina intramuscular. Ela é uma vacina injetável e ela tem o objetivo de gerar anticorpos que depois serão transmitidas para os pintinhos. Então, quando os pintinhos nascem, eles já têm anticorpos que vêm da sua mãe. É interessante que isso acontece nas aves pela gema. A gema do ovo é que transmite esses anticorpos. Os mamíferos, nós, né, recebemos o leite da nossa mãe, o colostro, né? No caso das aves, isso é feito através de anticorpos que vêm através da gema. E depois, quando o pintinho nasce, no incubatório, ele também recebe uma vacina. E essa vacina, ela vai proteger a ave, principalmente quando a ave estiver com 3 semanas, depois das 3 semanas. Então, olha que interessante. A vacina da mãe protege nas primeiras semanas, através dessa imunidade maternal. E depois a vacina do incubatório protege nas fases finais da ave. É um processo, então, que depende muito dessas duas vacinações. Certo. Eu também li, me corrija se eu estiver muito errado, viu? Que mesmo assim ainda pode acontecer isso que a gente viu aí, até se que puderem botar a foto de volta, um animal aparecer abatido com a doença, no caso, com essa virose, né? E aí a gente pode explicar um pouquinho agora justamente como é que isso ocorre, como é que começa. Vamos para a próxima imagem agora, que tem os tópicos para a gente, dizendo como é que começa, que geralmente é assim como nós também, né? Olha só, por via oral, nasal ou ocular, e aí esse vírus vai avançando, né, Eduardo? Estômago, fígado, corrente circulatória, até chegar na cloaca, né? Que aí é que ele realmente vai acometer esse animal e vai trazer gravidade nessa doença e não tem mais jeito, né? Pode explicar um pouquinho para a gente mais? Exatamente. Esse vírus, Pablo, é terrível. Ele é muito resistente no meio ambiente. Ele é resistente porque ele tem uma capa, né, proteica que o protege. Então, ele está presente no ambiente de uma forma muito comum, é muito fácil você encontrar o vírus de Gumboro por causa dessa resistência, né? Ele tem essa característica, inclusive ele começou lá nos Estados Unidos, num vilarejo que se chama Gumboro, por isso que a doença tem esse nome, e ele se espalhou pelo mundo todo, por causa dessa característica de resistência que ele tem, né? Então ele entra por via oral, principalmente pelas mucosas da ave, né? E pode ser também por outras mucosas, mas principalmente pela mucosa digestiva, via oral. Ele atinge o intestino, ele multiplica, o problema é que ele multiplica nos órgãos linfóides, e tem um órgão linfóide que só as aves têm, que se chama bursa de Fabrícios, ou bolsa cloacal, que é no final do intestino, é perto da cloaca, como você falou. E aí esse vírus multiplica nesse órgão, que é um órgão do sistema imune, e causa uma hemorragia, tanto que uma das maneiras de você fazer o diagnóstico é através da necrópsia. Por isso que o produtor precisa chamar a assistência técnica, o técnico, para ele realizar essas necrópsias. E quando ele examina esse órgão, pela característica que esse órgão está, no caso com hemorragia ou com edema, ele começa a suspeitar da doença de Gumboro. Então é muito importante o produtor, a qualquer sinal de mortalidade ou sinais clínicos que a ave apresente, como essa que foi mostrada ali, ele chame a assistência técnica para fazer o diagnóstico e aí tomar as decisões corretas para não deixar que isso se espalhe para outras granjas.
Tá bom, então, Eduardo, muito obrigado. O nosso tempo acabou. Até queria falar um pouquinho mais também sobre essa proliferação, aí, mas o pessoal sabe, né? Vírus é vírus. Então, a melhor forma é realmente observar e ficar atento ao calendário da vacinação. Obrigado pelas informações e até uma próxima. Até uma próxima. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Um abraço. E agora, outra informação importante que é a previsão do tempo. Priscila Paiva. Estamos a caminho do fim de semana mais frio do ano, não é isso? Mas, por enquanto, sem risco de geada para as áreas produtoras. Em Itaipulândia, lá no Paraná, a gente vai começar o sábado com 12 graus, máxima de 28. E na próxima segunda-feira, as pancadas de chuva retornam. O milho segunda safra agradece. Para Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul, mínimas de 14 graus no sábado, máxima de 29, também com o retorno das instabilidades na segunda-feira, tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui em Vacaria. Em Vacaria, frio, 3 graus. A máxima não vai passar dos 21 e a gente também tem esse retorno das instabilidades no início da semana que vem. Para finalizar, eu coloco Urupema, que está com uma temperatura mínima mais elevada do que lá em Vacaria, mínima de 6, máxima de 20 graus. Até em São Paulo a gente vai sentir na pele esse frio chegando, tá? Com grande amplitude térmica, portanto, se cuidem. A gente se cuida. Obrigado, Pri. E agora tem recado do produtor rural para você, é o Ramon. Vim aqui dar um pouquinho da minha contribuição sobre essa situação que estamos vivendo hoje, né? Essa pandemia que estamos enfrentando. A todos, assim, né? Manter o cuidado, higienização redobrada, seguir as normas da OMS, Ministério da Saúde, né? A nossos integrados, redobrar a parte de biosseguridade, não receber visitas, só o essencial, né? A nossos colegas aí que trabalham no campo no dia a dia, ter o cuidado, continuar orientando, ter a calma, né, de orientar os integrados, porque hoje a gente é o elo da indústria com o campo, né? Obrigado, Ramon. E agora a gente quer falar com vocês sobre as nossas redes sociais. Você está seguindo, curtindo a gente? Poxa, vai lá, né? Para começar, pelo YouTube. Vamos ver como é que tá. Olha só, lá no YouTube você procura por nós, Ligados Integrados, vai aparecer uma playlist para você. Assim como de música, naquele app lá de música, aparece também aqui para você uma playlist com todos os nossos programas, desde a nossa estreia, que foi dia 17 de fevereiro, né? Faz 1 mês e meio, quase 2 meses que a gente está no ar aí, tá bom? Então, lá no YouTube, você tem que se inscrever para que sempre que um vídeo nosso novo vá lá, ele for colocado no YouTube, você seja avisado e você pode, então, assistir a gente por lá também. Então, perdeu aqui, não tem problema, pode assistir por lá, pode também comentar, conversar com a gente, tá? E tem outras redes também da gente. Qual é a próxima que a gente quer mostrar agora aqui na tela para o pessoal de casa? O Instagram do Ligados e Integrados. Também é fácil achar, é só colocar Ligados e Integrados lá no Instagram. A gente começou tem 1 semana só com essa rede, hein? E já temos aí mais de 400 seguidores. E os produtores que participam com a gente aqui no programa de TV também participam lá, viu? Olha só aqui, ó. Aqui tem vídeos que eles mandam e a gente posta. Também tem fotos das nossas gravações. Aqui tô eu, aqui tá o cinegrafista nosso, o Cláudio. Aqui também tem os nossos comentaristas, os nossos especialistas, tem frases marcantes aí deles, dicas. A gente posta também, então segue a gente, curte e pode conversar lá com a gente que a gente, na medida do possível, responde para vocês, tá bom? Por hoje, então, é só e amanhã a gente se vê 11h30 da manhã, você já sabe, né? Até lá, tchau, tchau! Ligados e Integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.